Para essa aula, eu trouxe dois amiguinhos. Eu trouxe Pluto, para quem não conhece e não sabe, né? Tia Késia é fã do Pluto. Eu tenho vários copos do Pluto, tenho várias coisinhas do Pluto em casa, porque eu adoro Pluto. Então, esse é Pluto, meu cachorrinho que eu ganhei há um tempo já tem um tempinho. Fique aí, Pluto, por favor. E tenho também a tulipa. Eu chamo ela de tulipa porque eu acho tulipa uma planta linda, uma flor muito bonita. E aí eu coloquei o nome dela de tulipa, tá bom? Mas é uma amiguinha. Nossa, só um minutinho aqui. Mulher, você nem se arrumou para aparecer nas câmeras. Pera aí, mãe, tá toda assanhada. Quem vai gostar de tu é Letícia. Tenho certeza que ela vai comentar. Deixa eu ajeitar ela aqui um pouquinho, que ela tá meio desajeitada, né, gente? Eu acho que agora ela tá legal. Tá bacana, né? Pronto. Eles vão ser minha plateia aqui, ó, pra dar minha aula de hoje. Pluto e Tulipa. Então, aparei, ó, a dupla dinâmica de Tia Késia. Então, não poderia deixar de falar de animais e não falar deles dois, que eu adoro. Ficam ali decorando o meu quarto. Esses dois bonitões aqui, todo mundo tem em casa um cachorro e um gato, né? Quem não tem? Ou quem não já teve um cachorro e um gato? São animais mais dóceis que podem existir. E são animais que a gente cria de estimação em casa, porque realmente eles são mais fáceis de conviver com os seres humanos. Mais fácil do que uma girafa, né? Então, gente, na página 130, vocês vão encontrar um documento que é a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Declaração, tia. Exatamente. Lembra da Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente que tia Kézia explicou lá em História? Pois bem, os animais também eles têm esse documento, sabia? Tem um documento que preserva esses animais, que cuida desses animais e que esses animais também têm direitos. E aí, tia Kézia vai ler um pouquinho desse documento para vocês. Direito dos Animais, proclamada pela Unesco em sessão realizada em Bruxelas no dia 27 de janeiro de 1978. Vamos ver o que declara esse documento. Primeiro, que todos os animais têm o mesmo direito à vida. Segundo, que todos os animais têm direito ao respeito e à proteção do homem. Terceiro, que nenhum animal deve ser maltratado. Quarto, que todos os animais selvagens têm direito de viver livres no seu habitat. Quinto, que o animal que o homem escolher para companheiro não deve nunca ser abandonado. Sexto, que nenhum animal deve ser usado em experiências que lhe causem dor. Sétimo, que todo ato que põe em risco a vida de um animal é um crime contra a vida. Oitavo, que a poluição e a destruição do meio ambiente são consideradas crimes, sim, contra os animais. Nono, que os direitos dos animais devem ser defendidos por lei. Décimo, que o homem deve ser educado desde a sua infância para observar, respeitar e compreender os animais. Olha só, gente, que linda essa declaração dos direitos dos animais, né? Então, essa declaração ela foi realizada pela Unesco. A Unesco ela é uma organização das Nações Unidas que ressalta sobre a educação, a cultura, a ciência de todo o bem-estar, né? Na verdade,
desses animais e das pessoas também, tá bom? E aí, na próxima página, 131, tem um relato de viagem que vai falar sobre alguns animais. E tia Késia vai contar agora essa história para vocês, que é o relato de viagem 2. Se despeçam da galerinha que está assistindo vocês. Volto já, gente, com a história Relato de Viagem 2, a Antártica, um mundo feito de gelo. Antártica, um mundo feito de gelo. A Antártica é para lá do fim do mundo. Fim do mundo? Para cima ou para baixo? Para baixo, pois para cima fica o Ártico. Na verdade, ela nem fica tão longe assim. É que quase ninguém vai até lá. Por isso ela fica ainda mais distante no pensamento da gente. Para encurtar esse pensamento, embarquei num veleiro a partir para esse continente branco e desconhecido. Queria ver de perto as tais terras geladas e principalmente os seus habitantes, os animais que vivem lá no frio. Antes de partir, enfiei numa grande mala muitas roupas de frio, calças, casacos, gorros, luvas, botas e meias bem grossas. Em outra mala, coloquei todo o meu equipamento fotográfico, porque sou fotógrafa e queria registrar tudo que eu encontrasse pela frente. Peguei um voo do Brasil até Buenos Aires, a capital da Argentina. Estava muito ansiosa, mas eu sabia que ainda estava bem longe do meu sonhado destino. De Buenos Aires, peguei outro avião, que fez uma escala no isolado deserto da Patagônia, para então rumar até a Ushuaia, a cidade mais ao sul da Terra, bem na pontinha da América do Sul. Depois dela, só mesmo a Antártica. A pequena cidade fica espremida entre o canal de Beagle e montanhas altíssimas. Seu porto recebe todas as embarcações que estão de partida para a Antártica. Ao chegar à Bahia, deparei com uma barulhenta colônia de pinguins. Que algazarra eles fazem! Todo mundo grita ao mesmo tempo. Descobri que existem várias espécies de pinguins. Eu estava diante dos pinguins papua. Logo percebi que os animais da Antártica são muito dóceis. Eles não têm medo dos homens e são muito curiosos. Então, foi só chegar devagarinho e sem fazer barulho que em pouco tempo eu estava rodeada por milhares de pinguins, como se fazem parte da colônia. O verão é a época do ano em que os pinguins estão cuidando de seus pequenos filhotes. O casal se divide nas tarefas. Enquanto um deles vai para o mar em busca de alimento, o outro fica em terra tomando conta dos filhotes. Mas, como o pinguim que foi para o mar faz para reconhecer o seu par na volta, se eles todos são iguais? Um pouco pela aparência, mas principalmente pelo som. Nossa, é por isso que eles gritam tanto. Mas eles gritam também por outro motivo, para afastar as escuas. As escuas são as aves predadoras dos pinguins. Elas fazem voos rasantes sobre as colônias para tentar atacar um ovo descoberto, ou até mesmo um filhotinho que tenha se afastado um pouco dos pais. Passamos longos dias vendo apenas céu e mar, um horizonte infinito, além de alguns pássaros e baleias. De repente, alguém grita: "Nossa, uma árvore!" Só então nos demos conta do mundo tão diferente que estávamos deixando para trás.
Em mais de 60 dias, não vimos uma só árvore, um carro ou um cachorro. Estávamos deixando para trás o fantástico mundo gelado. E aí, galera, gostaram da história? Pois bem, a história é um relato de viagem, também a parte 2, né, de outra viagem feita para a Antártida, que nesse caso a autora usa a palavra Antártica, tá bom? Mas nós soletramos e escrevemos Antártida, tá bom? A seguir, nós temos atividades propostas do livro sobre essa história, que se encontra na página 133 e 134. Tia Kézia vai explicar um pouquinho para vocês o que vocês vão precisar fazer. Na 133, vocês vão ler as frases a seguir e vão pintar aquelas de acordo com o texto. As que estão corretas em relação ao comportamento dos animais da Antártica. Então, o comportamento dos animais que a autora descreveu está relacionado que os animais da Antártida fogem dos homens porque não estão acostumados com eles. Frase 2. Os animais antárticos não têm medo dos homens. Frase 3. Os animais da Antártida vivem solitários e têm medo dos homens. E a frase 4. Os animais da Antártida são dóceis e curiosos. Vocês vão escolher aí. Existem duas frases verdadeiras. Então, vocês vão pintar as duas frases que falam a verdade sobre esses animais do texto. 2. Segundo o texto, quais seriam os motivos que fizeram os pinguins gritarem tanto na Antártida? Aí vocês vão lá na parte do texto que fala, volta um pouquinho aí, escuta de novo o texto por tia Kézia, ou volta na leitura que vai estar lá, tá certo? 3. A fotógrafa Maristela Colucci foi à Antártida em que época do ano? No outono, no verão, no inverno ou na primavera? Na página 134, com base no texto, descreva as características das escuas. Então, quem eram as escuas? Né? Aquelas aves que vinha contando lá que carregavam os ovos e tal. Então, vocês vão lá pesquisar um pouquinho sobre ela no texto e vão escrever aí algo relacionado, descrevendo as características dessa ave. 5. O que Maristela levou na bagagem? Então, para você perceber aí que já é uma interpretação de texto, por isso que vocês vão precisar ler novamente o texto ou então ouvir a história de Tia Kézia contando. Na 7, no mapa mundi, ilustrado abaixo, indique o trajeto feito por Maristela do Brasil até a Antártida. Então, lá no início do texto, ele mostra onde é que fica localizada a Antártida. E em outra aula passada, Tia Kézia mostrou a localização lá no relato 1 da viagem das meninas com o pai sobre a Antártida, tá certo? E aí mostra bem legalzinho a localização onde está a Antártida. Vocês vão localizar o Brasil e a Antártida e vão fazer uma setinha, um traço ligando o Brasil até a Antártida, tá certo? Pode ser uma seta ou um tracinho, tá bom? Aí vocês podem usar a criatividade de vocês, desenhar um navio caminhando, navegando até a Antártida ou até o Brasil. Vocês usem a criatividade e mãos à obra. Tchau, tchau. Boa atividade, boa tarefa. Até a próxima. Tia Kézia volta, hein? Tchau, tchau.